Paz e luz, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. É um prazer e uma alegria estar aqui com você. Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, Livro 1, Cristianismo e Espiritismo, Módulo 1, Antecedentes do Cristianismo, Roteiro 2, As Religiões Não Cristãs, Parte 1. Nessa aula de hoje, vamos seguir uma linha do tempo. Vamos estudar as religiões não cristãs e conhecendo aquelas religiões mais antigas da humanidade. Já aqui nesse primeiro momento, o material nos convida a uma reflexão, a de que Deus sempre manteve contato com a humanidade e sempre foi orientando a humanidade para que ela caminhasse até Ele. Só que as revelações, as orientações, elas eram adequadas à capacidade de entendimento da humanidade, adequadas à evolução espiritual daqueles indivíduos encarnados naquele momento temporal do planeta Terra. Todas as revelações religiosas foram transmitidas de acordo com o nível de entendimento e de moralidade dos habitantes do planeta. Para fazer isso, Deus se vale de espíritos mais avançados do que aqueles espíritos que habitam o planeta, de maneira que eles sirvam ali de orientadores, de iniciadores, de esclarecedores. Esses espíritos, eles, depois já encarnados, são chamados de messias, de iluminados. Cada linha de pensamento religioso dá a eles uma atribuição, uma denominação. Mas a verdade é, tratam-se de espíritos superiores que são convidados a vir à Terra para ajudar no avanço moral, no avanço intelectual e no avanço da humanidade em direção a Deus. Nós vemos então que isso aconteceu e ainda acontece em razão exatamente da característica da evolução espiritual da humanidade. Porque não adiantaria espíritos elevados transmitirem informações que não poderiam ser percebidas de acordo com o nível de evolução espiritual daqueles que recebem as informações. É como se nós fôssemos imaginar que nós fizéssemos uma viagem do tempo e estamos em 2022 e viajássemos para 1952 e disséssemos que as pessoas teriam em suas mãos televisores. Aquelas pessoas de 1952, ou seja, de 70 anos atrás, eles não conseguiriam visualizar alguém segurando uma televisão que naquela época era um equipamento muito difícil, muito caro, difícil de ter, porque era muito caro. Não eram todas as pessoas que tinham televisores em seus lares, nem a própria TV estava tão difundida e a televisão era um equipamento extremamente pesado. Para se carregar, a depender do tamanho da televisão, eram 2 pessoas para carregar, para transportar uma televisão. Então, se nós chegássemos a 70 anos atrás, que não é nem um tempo muito longo, e disséssemos que as pessoas no futuro iriam segurar televisores em suas mãos, que são os smartphones, os telefones, que você assiste televisão, você vê vídeos, você grava vídeos com o telefone celular, isso era impensável há 70 anos atrás. Por isso que, da mesma forma, se nós trouxermos isso para a questão espiritual, não seria possível para aqueles espíritos ainda materializados, embrutecidos, muito ligados à matéria e sem compreender a questão espiritual, terem a percepção do nível da concepção de Deus, de um Deus único. Para aqueles indivíduos, seria necessário
que recebessem orientações de espíritos mais avançados, mas orientações adequadas à percepção deles. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Em razão disso, Kardec cunha essa frase, e com muita precisão. A verdade é como a luz. E se nós formos pensar, se a verdade é como a luz, e realmente é, nós imaginarmos o seguinte, e que o Kardec faz a comparação é essa. A gente não pode chegar e simplesmente já dar de cara com uma luz, uma luminosidade muito intensa. Se isso acontece, a gente fica cego. É o que acontece na estrada com quem dirige, quem está acostumado a dirigir, passa um veículo em sentido contrário. Se o motorista olha para o farol do veículo contrário, ele fica um pouco com a visão turva. Por quê? Porque é uma luminosidade direta na visão dele. A mesma interpretação, o mesmo raciocínio, nós podemos usar exatamente para a questão espiritual. Não podia Deus simplesmente possibilitar ao homem ter a percepção da realidade espiritual na intensidade que ela é. Era preciso levantar apenas um pequeno véu, levantar uma pontinha da cortina para que entrasse a luz da verdade. Porque se simplesmente se tirasse a cortina toda, o homem ficaria cego. Ele não teria condições de compreender e de perceber o que estava sendo apresentado para ele. E pior, ele negaria a verdade. Então, por isso que Kardec nos apresenta essa frase que é muito pertinente para o entendimento da evolução espiritual da humanidade. E que nós temos que entender que essa evolução não acabou, nós não estamos na fase final de evolução, muito pelo contrário. Nós estamos mais próximos do início do que no ápice. A gente ainda está começando a subir essa montanha da evolução espiritual. E nessa caminhada, nesse processo de ver a verdade, que é essa luz que pode nos cegar, surgem pensamentos, surgem correntes que acabam por negar a própria fé, que acabam por negar Deus. Mas isso faz parte desse processo evolutivo. Isso aí não significa e não invalida a questão da existência de Deus. Apenas significa que ainda somos esses espíritos em graus diferentes de evolução e que cada um tem sua percepção da divindade, da sua percepção da existência de Deus. E ainda convivemos num mundo que causa essa dificuldade de equilíbrio nessas percepções. Por isso, as múltiplas religiões, as múltiplas filosofias, pensamentos religiosos. Essas religiões, elas estão diretamente ligadas à nossa incapacidade, porque as religiões acabam traduzindo visões de Deus. O que não significa que todas elas estão erradas, nem que todas estão certas. Significa que apenas cada uma das religiões tem uma percepção, tem um ângulo de visão de Deus. Só que Deus não se traduz numa religião. Deus é a origem do universo. E por ele não se traduzir em uma religião, precisamos ter a serenidade para compreender que cada pensamento religioso, ele apresenta uma face de Deus. Por isso que nós vemos nas mais diversas religiões percepções de Deus que não se coadunam com a amplitude que é Deus. Porque a percepção, a visão, ela é limitada. Mas Deus, ele é amplo, ele é infinito. Então não tem como nós, com nossa visão limitada, conseguir conceituar, conseguir perceber algo que é a infinitude. O desenvolvimento da consciência religiosa está claramente identificada na história de cada povo. E aí nós vemos, nessa frase que foi apresentada, que cada sociedade, cada agrupamento de pessoas começa a desenvolver uma certa visão de Deus. E esse agrupamento traz para o aspecto religioso
ao aspecto da relação com Deus, traz também questões culturais, crenças daquele povo que vão se consolidando dentro do pensamento religioso que se constrói naquele segmento da humanidade, naquela determinada civilização, naquele povo de determinada região do planeta. É por isso que mesmo nas civilizações mais antigas, na civilização da China, da Índia, quando nós olhamos, as percepções religiosas elas não são similares, elas são diferentes, porque elas vão surgindo dentro de cada civilização de maneira a contemplar as crenças, as experiências daquele povo. E essas crenças e experiências levam a visões diferentes de Deus. Quando nós temos a oportunidade de ler a obra A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, nós vemos que tudo isso, todas essas diferentes religiões que vão surgindo há 5.000 anos, há 4.000 anos atrás, elas fazem parte do plano divino de evolução do planeta Terra. E elas vão sendo adequadas a cada situação específica de um povo, justamente para que aquele povo ele iniciasse um processo de caminhada em direção a Deus, um processo que não se finaliza ali com aquele pensamento religioso. Ele vai ali tendo apenas a origem da jornada de evolução espiritual de toda a humanidade. E quando lemos nessa obra, A Caminho da Luz, nós vemos ali Emmanuel retratando que no processo ali de consolidação daquelas civilizações, espíritos mais avançados vão ali encarnando para justamente serem ali os guias, os orientadores, os mestres que vão apresentar, vão descortinando, vão tirando a cortina e mostrando aos poucos a grande intensidade da luz divina. Mas eles apenas levantam uma pontinha dessa cortina, porque se descortinassem tudo de uma vez, a humanidade não teria capacidade para compreender. Se Jesus, vindo trazer a lei de amor, ele foi crucificado, ou seja, a humanidade, o homem preferiu matar Jesus porque não conseguia conviver com a mensagem de Jesus, porque ela ofuscava aqueles espíritos inferiorizados daquela época, de 2.000 anos atrás. Feita essa breve introdução, vamos começar a conversar sobre o hinduísmo. Hinduísmo. O hinduísmo, palavra que significa indiano, não possui um fundador propriamente dito, nem um credo fixo. O hinduísmo abrange várias expressões religiosas que se desenvolveram na Índia há 3 ou 4.000 anos. Quando vemos, então, o hinduísmo, o primeiro aspecto é que no hinduísmo não há uma figura central, não há um Messias ali que se apresenta como o difusor daquelas informações que vão construindo a base do hinduísmo. Porque o hinduísmo ele é fruto das tradições exatamente do povo hindu. Essas tradições que inicialmente eram passadas oralmente, em um determinado momento vão sendo consolidadas a partir do momento que eles desenvolvem a escrita. Mas interessante também notar que nós estamos falando de algo que surge há 4.000 anos atrás, numa época em que até o deslocamento entre cidades era muito difícil, era demorado. Então, a circulação de informações era muito mais restrita. E, em razão disso, nós temos ali uma perfusão de pensamentos hinduístas que são os mais variados, porque eles são construídos não só conforme a ideia de um povo, mas as características de cada comunidade, de cada agrupamento populacional. Então o hinduísmo ele vai se espalhando ali na Índia, mas ele vai se espalhando e ganhando conotações específicas em cada local. Essas conotações específicas
vão gerando essas múltiplas percepções que nós vamos ver que o hinduísmo tem. O hinduísmo, ele é uma religião que, se nós formos analisar friamente, tem várias sub-religiões, se é que podemos dizer assim, ali congregadas numa única religião. Mas o pensamento religioso, dentro dessa religião, ele é multifacetado, ele tem várias faces, vários prismas. É por isso que no hinduísmo nós encontramos, ao mesmo tempo convivendo, manifestações politeístas, monolatristas, panteístas e animistas. O que vem a ser cada uma dessas manifestações? No politeísmo, por exemplo, nós temos múltiplos deuses. No monolatrismo, ele já é algo intermediário entre o politeísmo e o monoteísmo. Porque no monolatrismo nós temos vários deuses, mas temos um Deus principal. E esse Deus principal, ele é reverenciado, mas os monolatristas também concebem a existência de outros deuses. No panteísmo, então, nós temos a crença de que todas as coisas, todas as criaturas têm uma partícula de Deus. Essa é a visão panteísta, que também convive dentro do hinduísmo. E já o animismo, ele vê que todas as criaturas da natureza são animadas por espíritos e por isso devem ser cultuadas. E aí nós vemos lá na Índia, por exemplo, o culto à vaca. Isso aí é resultado do animismo dentro do hinduísmo. As diferentes formas de expressão do hinduísmo atual abrange uma variedade de cultos e rituais, existindo em comum a aceitação do sistema de castas, dos princípios do karma ou karma e a adoração da vaca como animal sagrado. Então essas diferentes impressões, essas diferentes percepções do hinduísmo levam, por exemplo, à questão na Índia do regime de castas. Quando nós vemos então essa questão das castas, isso se deve exatamente a essa visão fragmentada do hinduísmo e a visão de que Deus habita todas as criaturas, mas ele habitaria, entre aspas, umas criaturas a mais do que outras. Então essas criaturas que pertencem a castas mais próximas de Deus seriam criaturas mais elevadas e mais puras, enquanto outras castas menos favorecidas seriam conhecidos ou tidos como impuros. Isso é fruto dessa visão panteísta, um pouco da visão panteísta com a visão monolatrista da religião, da percepção de Deus. Já o karma tem muita relação com o que nós chamamos de lei de causa e efeito. O karma, eles veem o karma como algo que aquela pessoa precisa passar para evoluir espiritualmente. Isso tem relação com o próprio regime de castas, porque eles acreditam que a pessoa que é de uma casta inferior, ela precisa passar por aquele sofrimento para poder avançar espiritualmente. É uma visão ali de que somente o sofrimento depuraria o espírito. Então, eles entendem que o karma está ligado a coisas que aquele espírito vivenciou no passado, mas que ele precisa experimentar agora para poder evoluir. Quanto à questão da adoração da vaca, entra o ponto do animismo que eu comentei agora há pouco. Eles veem que os animais eles são animados por espíritos. E como a vaca representa a abundância, representa a fartura, eles veem na vaca um animal sagrado porque ela propicia o leite que alimenta o bezerro. Então representa ali o ciclo da vida, representa ali a abundância. E então eles veem na vaca um animal sagrado que tem a ver com a percepção do animismo. Só nessa conversa a gente consegue entender que a visão do hinduísmo ela acaba sendo também fragmentada, porque a ideia politeísta, monolatrista, a ideia panteísta, a ideia do animismo, tudo isso acaba gerando pensamentos discordantes dentro do hinduísmo. Então o hinduísmo é uma grande religião, mas que dentro dela possui diversas correntes, diversas linhas
de pensamento religioso que tem ali as suas ideias centrais, mas que vão se fragmentando, vão recebendo características próprias de acordo com a região, com o grupo social que se inclina àquele determinado pensamento religioso. Em geral, as manifestações religiosas hinduístas têm como base o livro sagrado Veda, ou Vedas. Vemos então aqui a questão do Veda, ou Vedas, que é o livro, na verdade é o livro mais antigo da humanidade. E ele registra ali o pensamento, exatamente o pensamento do hinduísmo, que originariamente era transmitido de forma oral, mas que a partir do momento que os hindus desenvolvem a escrita, eles começam a registrar no livro Vedas o pensamento religioso de 3.000 anos atrás, 1.000 anos antes de Cristo. E esse livro, até hoje, ele é a base do hinduísmo e dos vários fragmentos de pensamento religioso dentro do hinduísmo. Então, o livro Vedas, ele tem essa importância, porque ele torna-se o primeiro registro escrito do pensamento religioso de uma civilização. O hinduísmo apresenta um sistema de adoração a diferentes entidades espirituais, denominados deuses. Os mais populares são Siva, ou Shiva, e Vishnu, os quais já encarnaram respectivamente como Rama e Krishna, de acordo com a tradição hindu. E aí vemos, então, que no hinduísmo existem vários deuses e alguns são mais reverenciados, mais cultuados. Mas isso não significa que existam apenas esses dois deuses, porque existem uma multiplicidade, um grande número de deuses dentro do hinduísmo. O brahmanismo é uma religião ortodoxa, praticada por iniciados em práticas védicas, os brahmanes, conhecidos como sacerdotes mágicos. No período ali entre 1.500 anos antes de Cristo, surge o brahmanismo. E o brahmanismo ele é uma corrente que ganha volume, que ganha expressão dentro do hinduísmo. Mais uma corrente dentre as várias que existiam, mas o brahmanismo, ele ali em torno de 500 anos antes de Cristo, ele começa a ganhar notoriedade, a ganhar vulto. E ainda hoje o brahmanismo é uma corrente muito forte dentro do hinduísmo. E o brahmanismo, ele documenta e registra outros livros que são importantes para o hinduísmo, os Upanishads, que são livros que trazem ali a conversa entre o discípulo e o mestre, mas traz ali várias orientações e também são muito utilizados dentro do hinduísmo, principalmente nos que seguem a linha brahmanista. Outro livro importante também no hinduísmo é o Bhagavad Gita, que traz a conversa entre Krishna e seu discípulo. Hare Krishna, ou mais apropriadamente, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, é uma cultura monoteísta hindu, oriunda da tradição védica e que tem por base os ensinamentos do Guru Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, nascido em 1486 e falecido em 1534. O Hare Krishna, esse movimento dentro do hinduísmo, ele tem um ponto importante porque ele veio para o Ocidente. Ele talvez seja, dentro do hinduísmo, o braço do hinduísmo que mais ganhou notoriedade no mundo ocidental, justamente porque ele foi levado aos Estados Unidos em 1965 e o Hare Krishna ele foi se difundindo nos Estados Unidos e até no Brasil ele teve uma certa difusão, hoje menos, mas ali na década de 70, esse movimento, né, dentro do hinduísmo, o Hare Krishna, ele foi muito divulgado, teve muita adesão por parte do homem ocidental. Posteriormente à Reforma Brânica, surgiram dois movimentos religiosos por volta do século VI a.C., opostos ao brahmanismo: o janaísmo, mantido circunscrito à Índia e que persiste nos dias atuais, e o budismo, que se difundiu pela Ásia.
Depois do brahmanismo, surgem então outros movimentos que merecem destaque. Um é o janaísmo, que até hoje é praticado na Índia. Desse movimento se percebia que todas as criaturas eram divinas e que o homem não poderia fazer mal a nenhum tipo de criatura. Essa é uma síntese bem simplória do pensamento do janaísmo. E o budismo, que é mais conhecido por nós aqui no Ocidente e também que se difundiu muito no Oriente. O budismo ele não ficou ali restrito à região ali da Índia. O budismo ele ganha mais notoriedade nos outros povos orientais. A tradição hinduísta representa a base da formação religiosa e social da humanidade terrestre. A par de toda essa reflexão sobre o hinduísmo, um ponto tem que ser registrado, é exatamente que o hinduísmo ele serve de base, ele é o início da formação do pensamento religioso em toda a humanidade, porque depois o povo hindu ele vai se deslocando por várias localidades do mundo e muito, por exemplo, na civilização egípcia, muito do pensamento e da concepção religiosa, ela tem ali uma matriz no hinduísmo, que, lembrando a época, né, que o deslocamento eram difíceis, as informações demoravam a chegar, então a difusão do hinduísmo ali pela Ásia, pela a questão do Oriente Médio, norte da África, ela tem uma importância porque leva o início da formação do pensamento religioso. Isso está registrado também na obra A Caminho da Luz, onde Emmanuel explica muito bem a importância do hinduísmo como um instrumento de início de compreensão da relação do homem com Deus. Budismo. O fundador do budismo foi Siddhartha Gautama, nascido em 1560 a.C. e falecido em 480 a.C. O Buda, que significa o iluminado. Chegamos então ao budismo. E no budismo, a figura central, a figura de maior notoriedade é Buda, né, que era um príncipe, mas quando ele começa a andar pelo país e se deparar com a pobreza, com a miséria, com o sofrimento, com as doenças, ele começa a questionar, a tentar entender Deus e tentar entender por que as pessoas vivenciavam aquela experiência dolorosa. Qual seria o sentido do sofrimento, da dor, da vida? Isso faz com que ele se afaste, ele abandona, né, o reinado dele, a família, e vai viver recluso, tentando encontrar exatamente as respostas a esses questionamentos. E daí ele começa a construir, através desse contato com o mundo espiritual, começa a ter as percepções que levam à construção da base filosófica do budismo. É interessante que ele, então, começando a ter esse contato com a natureza, com o sofrimento humano, ele percebe que o sofrimento estava muito relacionado ao egoísmo, que seria o maior fator que levaria o homem a sofrer. O sofrimento ele seria uma decorrência do egoísmo, e aí isso teria relação também com o karma. E o Buda, então, ele compreende que o espírito, para chegar próximo de Deus, que ele intitula Nirvana, precisaria se depurar, precisaria se limpar de todas as suas misérias espirituais, porque fazendo isso, ele se purificaria e chegaria ao que ele chama de Nirvana, que seria o ápice da evolução espiritual. O hinduísmo e o budismo têm como pontos comuns a reencarnação, o karma e a salvação. É interessante que como Buda ele era hindu, ele traz do hinduísmo algumas percepções que apenas ele consegue compreender de outra forma. Então a questão do karma ainda é presente no budismo, a questão da reencarnação, da compreensão de que o homem precisa passar por várias experiências para evoluir. A busca pelo nirvana é meta primordial do budista,
uma vez que essa doutrina ensina que durante a reencarnação não há uma verdadeira autonomia. Tudo é transitório e pleno de sofrimento. Ele apresenta ainda a ideia de que o nirvana deve ser a busca de todo ser. Todo ser deveria pautar a sua vida para chegar até o que ele chama de nirvana, que nós poderíamos chamar aqui no Ocidente de céu ou de reino de Deus. Então ele vê ali que a finalidade da nossa estada aqui na Terra é exatamente caminhar na direção de Deus. Ele ainda traz uma concepção de que a vida ela é sofrimento porque o homem precisa evoluir, mas que quando o homem evoluir, ele não vai precisar passar mais pelo sofrimento. Então, para ele, quando o homem atinge um nível de evolução espiritual, ele já não precisa passar pelo sofrimento, justamente porque já se depurou. Os ensinamentos de Buda podem ser resumidos no seguinte: lei do karma, visão da humanidade, as 4 nobres verdades do sofrimento. Bom, então, essa síntese do budismo, e aqui fique registrado, isso é uma síntese muito simplória. O budismo é uma filosofia muito mais profunda, que demanda muito estudo e é muito respeitável, como todas as religiões devem ser respeitadas. Mas ele traz, por exemplo, nosso material traz aqui os principais aspectos, que seria a lei do karma, e pela lei do karma, o homem precisa estar reencarnando até que ele consiga estar apto, estar pronto, estar espiritualmente elevado para poder avançar e poder chegar ao nirvana. Então, enquanto ele não chega ao ponto de entrar no nirvana, ele precisa passar por sucessivas reencarnações que são exatamente instrumentos para a evolução espiritual dele. Outra coisa interessante é essa visão de humanidade. Essa visão de humanidade significa que, para o budismo, a alma ela não existe do aspecto individual. A alma toda ela é o conjunto das forças espirituais divinas. E na visão do budismo, a nossa alma individualizada está relacionada ao ego. Quando o ego ele for superado, ou seja, quando o nosso individualismo for superado, essa alma vai chegar ao nirvana não com o aspecto individual, mas ela vai completar, como se fosse um pedaço do quebra-cabeça que completa a grande criação divina. Então, a alma ela seria apenas essa alma individualizada. Então, de novo, começando. Então, essa alma individualizada seria fruto do nosso ego, e é esse ego que leva ao sofrimento, porque o ego ele quer ficar buscando apenas aquilo que lhe interessa e esquece do coletivo, esquece do todo. Quando essa alma chegasse ao nirvana, esse fragmento, na verdade, completaria o todo e não teria necessidade mais dessa individualidade. Outro aspecto do budismo são as 4 nobres verdades do sofrimento, que o nosso material aqui apresenta como sendo tudo é sofrimento, a causa do sofrimento é o desejo, o sofrimento cessa quando cessa o desejo. Então, o budismo ele traz essa interpretação do que seja o sofrimento. E para o budismo, quando você consegue compreender essas 4 verdades e você, obviamente, não vai experimentar mais o sofrimento, porque você consegue compreender o sofrimento, então você não sofre mais. Então seria o momento em que o espírito está ali, então seria o momento em que o indivíduo está ali caminhando para a sua evolução espiritual. O budismo, assim como no hinduísmo, ele acaba sofrendo algumas divisões. Essas divisões levam a formas de prática do budismo diferentes de acordo com determinadas regiões da China, determinadas regiões do Oriente, países do Oriente. Mas nós podemos dizer que o budismo ele é uma religião que, assim como o hinduísmo, tem ali alguns fracionamentos, algumas diferenças na forma de determinados rituais, mas que não descaracterizam a essência do budismo. Esse é o conteúdo que nós tínhamos para essa aula. Agradeço muito sua atenção. Peço que você curta, comente, compartilhe esse vídeo
para que a gente possa levar o conhecimento, levar o estudo da doutrina espírita para outras pessoas que estão ali querendo buscar informações. Então, fiquem com Deus, uma excelente semana, muita paz e muita luz.